Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Eu estava no aeroporto, há quase 1 hora de atraso de voo, o voo iria demorar um pouco, e eu disse, vou ficar sem fazer nada, eu vou jogar uma partida de xadrez. No canal eu tenho sempre apresentado algumas aberturas, algumas defesas, e hoje eu pretendo, neste momento, aplicar aqui uma abertura italiana. Eu vou ver como vai ficar o resultado. Eu tenho que imitar os grandes mestres. Não sou fã da abertura italiana, sou fã da abertura inglesa. Mas, de tanto mostrar essa abertura, eu disse, eu agora vou jogar essa abertura, custe o que custar. Ou perdendo, ou ganhando, ou empatando, mas eu vou jogar. E eu iniciei a partida lá com E4, o adversário veio com E5, cavalo F3, ele jogou cavalo C6 e eu joguei bispo C4. Eu não esperava que ele fosse jogar E5, respondendo assim a uma abertura clássica. Ele poderia ter respondido com uma francesa, uma siciliana, mas ele jogou exatamente E5 e eu disse, é aqui, é agora. Então me preparei. E sabe qual foi a defesa que ele preparou para mim? Ele preparou uma chamada Anti-Fried Defense. O que é que significa isso, professor? É uma defesa anti-fígado frito. Defesa anti-fígado frito. Então ele não queria que eu atacasse o fígado. Mas a partida teve seu início e foi bem interessante. Eu joguei o E4, opa! Ele jogou E5 de imediato. Eu joguei o cavalo F3. Ele jogou cavalo C6. Centro controlado, centro bem defendido. Mas quando eu jogo bispo C4, aí está o segredo. Bispo C4, mirando para o fígado do rei, eu perguntei assim ao bispo, bispo, o que é que tu estás fazendo aí nessa casinha de C4? O bispo olhou assim para mim e disse, olha, eu estou aqui me lambendo para comer o fígado frito. Mas o adversário parece que ouviu o bispo falar isso. Aí disse, vou preparar logo aqui uma defesa tremenda. É a Anti-Fried Liver Defense. Jogou um H6. Porque esse ataque, ele funciona com cavalo em G5. Quando joga-se o D3, para ter o bispo também apoiando. Mas ele jogou logo o H6 para prevenir a entrada do cavalo. Esse lance H6 é um lance menos comum, que tenta prevenir saltos táticos cedo. O ponto crítico em aberturas abertas como esta, tem como objetivo principal o desenvolvimento de peças e o controle do centro do tabuleiro, enquanto não se cria fraquezas. Então as brancas fizeram rapidamente com o roque a centralização de peões. Resolveram fazer isso. Centralizou peões, desenvolveu peças e aproveitou e fez o roque quando o adversário jogou H6. Então veio o roque, segurança do rei. Agora posso partir para o ataque. Entramos aí no meio jogo, saindo da fase da abertura, o adversário joga o cavalo F6. Achei interessante esse lance, porque atacou o peão que está sem defesa. Quando joga H6, resolvi jogar um D4. Abri logo o centro do tabuleiro. D4, professor? Sim. Estou querendo tirar o peão do rei, quero deixar essa coluna aqui livre. Coluna é aberta. E o adversário joga bispo E7.
Como quem diz assim, eu não tenho com que me preocupar. Se ele capturar, vai ganhar um peão, mas eu roco, depois eu ganho um também que eu capturo o E4. Então, eu mandei D, captura E5. Chute no cavalo. O cavalo gosta muito de dar coice, levou um chute do peão. Expulsa. Sai daí, cavalo. Sai dessa casa, essa casa aí não te pertence. Arriba, eu expulso. Então o cavalo faz, vou sair. Mas vou sair capturando o peão. Foi lá aí. Bum, capturou o peão. Voltando o lance. Perceberam que esse peão que fica aí para o cavalo capturar é uma armadilha? O cavalo poderia ter voltado para H, para G, a casa original, para G4, mas esse peão que está solto no ar é uma armadilha. Então foi quando ele resolveu capturar. Capturou e disse, olha, ganhei aqui também, recuperei o meu peão. Eu disse que era um golpe. E esse foi o primeiro golpe tático aqui nessa partida da abertura italiana. Por que foi um golpe tático aí? Porque a dama agora faz um ataque duplo. Ataca o fígado do rei. Fígado frito. Não tem defesa aqui anti-fried liver não. Anti-fried liver defense não. Lá vai o dama. Dama D5. Mas dizem, a regra do xadrez não diz, os princípios não diz que a dama não deve sair cedo demais para o jogo? Mas ela saiu cedo, sim, com um objetivo. Ataque duplo. Atacou o cavalo e atacou checkmate. E agora a pergunta, olha, que queres que eu capture? Queres que eu capture o cavalo ou o peão de F7? O adversário olha com aquela cara triste e diz, não, vou deixar capturar o cavalo. 1, 2, 1, 2. Fez o roque, protegeu-se do mate e o cavalo ficou vulnerável. O cavalo ficou perdido. Então, obviamente, dama captura cavalo. Capturou o cavalo, sim. Então ele manda um D6. Lá vem D6. Abrindo linhas, diagonal para o bispo, e quando joga D6, bispo joga D3, ameaçou mate novamente. Olha a linha de mate, chegando. Então o adversário protege com um G6. G6 está tranquilo, protegi, não tem problema. Bispo captura H6, não pensa duas vezes. Ameaça a torre. O peão de H6 era um dos defensores do rei. Proteção ali ao rei do lado do roque e foi demolido nesse momento. A torre sai para E8, porque estava ameaçada pelo bispo. E bispo que veio a D3 jogou para C4. Veja como a italiana ela é cheia de armadilhas. A abertura italiana cheia de armadilhas. E aqui já tem mais uma armadilha contra o rei. Onde, professor, qual é a armadilha? Dê uma olhadinha, pare, analise, pause o vídeo e tente descobrir. Se trabalhar só com hipóteses, o lance fosse das brancas, onde você jogaria, já que tem uma armadilha? Se o lance fosse das brancas, dama captura G6. Mata em 2. Cheque, com essa captura, o rei só teria uma casa para fugir e a dama que estava em G6, checkmate. Mas o peão não pode capturar a dama, não porque está cravado. Chama-se a cravada. Por isso que a abertura italiana ela é cheia de armadilha. E quando você aprende a jogar e domina a abertura, você sempre se dará bem em suas partidas. Então, percebendo isso, jogou rei H7. Não vai poder capturar. Mas, jogando rei H7,
deixa a casa F7 abandonada, fraca. E agora tem captura em H7. E agora tem captura em F7. Então vieram os lances bispo captura F7. Outra armadilha. Rei não pode capturar, tá de graça, mas não pode capturar. Se capturar, recebe mate porque a dama chega lá e dá checkmate. Então, vendo esse lance, jogou o bispo F5, ameaçando a dama. Dama, tu vais ficar aí? Como é que é? Ou vai fugir? E a dama foge para F4. Não tem problema, defendeu o bispo, não pode mais capturar o bispo. Tentando alguma defesa, algum tipo de escapatória, joga torre H8. Vai funcionar torre H8? Talvez funcione, talvez não. Vai jogar onde, ó, brancas? As brancas jogaram com simplicidade. Cavalo G5. Cheque. Tem alguma saída para o rei? Bispo captura G5. Bispo retoma de volta. Ameaça a dama. Dama F8. Ameaçou F7. E vem E6. Defender o bispo. Quem é que vai pegar esse bispo aí? E ainda ameaça, daqui a pouco, fazer uma dama. É só centralizar as torres. Rei agora tem uma casinha para fugir, G7. Tem 3 peças atacando, tem que levar mais uma para dar reforço, dar suporte. Cavalo C3 então. Lá vem o bloqueio, cavalo E5. Agora sim, vai capturar o bispo. Mas é os cavalos se centralizando. Enquanto um tenta centralizar-se para pegar o bispo, o cavalo das brancas, que está em C3, também se centraliza para tentar dar mate. Então, elimina uma potência, cavalo captura F7. Está na hora de capturar o cavalo? Pensei assim um pouquinho, analisei e eu disse, não, ainda não. Vou tentar ganhar um tempo aqui antes de capturar esse cavalo. E joguei bispo F6, dama ameaçada. Só tem 2 casas para a dama fugir. Uma é H7 e a outra G8. Para qualquer uma das duas que fugir, a torre está perdida. Então está em xeque. Vai escolher que casa para fugir. Escolheu exatamente G8. Agora é a hora de ganhar. Não somente um cavalinho, mas ganhar uma dama. Então lá vai bomba. Bomba na medida grande. Descubra onde é que ganha essa dama. 1, 2, 3, cheque. Ou ganha a dama ou vai levar checkmate. Vai ter só uma casa para fugir. Então, fugiu para H7. Mas, professor, onde é que vai ter checkmate? Como é que vai ter checkmate? Porque se jogar dama para dar cheque, tem uma dama para defender. Ou então, tem um cavalo para defender. Já não tem checkmate. Ah, é verdade. A dama está em F4. É verdade. Tem algo interessante. Antes de dar o cheque, elimina a defesa. Captura F7. Resolvido o problema. Captura F7. Dama captura F7. Ameaçando o bispo. E agora tem dama H4, cheque. Para onde vai o rei? Não pode, tem um bispo. Não pode, tem um cavalo. Então, cheque mate, 1-0. Esse foi o golpe final. Dama H4, cheque mate.
Esse foi o remate final. Checkmate é alcançado com dama F4, como está na posição. Demonstra perfeita coordenação das peças brancas. E essa coordenação entre dama, bispo e cavalo. Todas as peças envolvidas construíram a linha de mate. Essa é a conclusão. Os pontos táticos e decisivos no final foi o controle absoluto das casas de fuga do rei. Cada peça que a branca jogava tirava as casas de fuga. Exploração de diagonais abertas e colunas centrais. E maximização de peças ativas no ataque final. Esses foram os pontos táticos e decisivos no final. No xadrez, como na vida, quem não controla o centro jamais decidirá o destino. E quem transforma iniciativa em ataque implacável escreve a vitória em xeque-mate. Portanto, evolua no xadrez, seguindo o canal. Deixe seu like.